Questão número 23. Ele fala para a gente o seguinte, olha, os zeros da função quadrática f, definida por f de x igual a x ao quadrado mais x menos 12 são. Nessa questão aqui, a gente vai ter que pegar essa função, igualar a zero, e resolver como se fosse uma equação do segundo grau. Por quê? Porque ele está querendo que a gente entregue, né, que a gente responda quais são os zeros da função. Então, quando ele te pergunta numa função quadrática, até numa função linear, quais são os zeros, ele quer que você ache o x da questão. Aqui no caso seriam duas raízes, né? Seriam x1 e x2, porque é uma função quadrática. Essa questão aqui, nós iremos resolver, melhor dizendo, ela de três formas, tá? Para ficar bem didático, para que vocês então entendam e tenham mais elementos de resolução na hora da prova. Então, essa questão será resolvida primeiro através do método da soma e produto, depois iremos ver pelo método de Bhaskara e em seguida, por fim, iremos ver pelo método da substituição. Ou seja, iremos ver três formas de resolver a mesma questão e você que vai dizer, aquela que você se sente mais à vontade, que você acha que é mais fácil, para então poder resolver essa questão na hora da prova. Tá bom? Primeiro método, gente, soma. Quando a gente fala em soma aqui numa função, nesse caso, a gente vai recorrer à fatoração. Mas de que forma? Repara o seguinte, olha, a minha função aqui, ela é x ao quadrado mais x menos 12. Quando você então tiver uma função, né, nesse formato aqui, ou seja, aqui o coeficiente do x2 é 1, que eu tenho um x2, né? Eu tenho que pensar o seguinte, se eu conseguir encontrar dois números cuja soma ou diferença, né, vou falar por que é a diferença, seja igual ao elemento do x, e cuja o produto seja igual ao elemento que não tem nada, ou seja, o termo independente, você então é capaz de fatorar essa expressão. De que maneira? Vamos aqui. Eu tenho que encontrar, minha missão aqui, é encontrar dois números cujo produto seja igual a menos 12. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Quando eu tenho um produto negativo, isso quer dizer que eu tenho um número positivo e um número negativo. Claro que quando for entre dois números, né? Que aqui no caso são apenas duas raízes. Então, se é menos 12, eu tenho que ter um número positivo e um número negativo. Então, esse número positivo com o número negativo, ao ser feito o seu produto, a resposta tem que ser menos 12. Porém, ao mesmo tempo, quando eu faço essa operação, a soma dos números, ou diferença, porque eu vou ter um positivo e um negativo, ele vai ter que ser igual a mais 1. Pô, mas se ele é igual a mais 1, como é que você pode, então, tentar assim, achar essa raiz de uma forma intuitiva? A diferença entre eles, então, é igual a 1. Eu posso ter 1 e 2, 2 e 3. Por quê? Porque a diferença, se eu tiver um 3 positivo e um 2 com sinal contrário, ou seja, um 2 negativo, eu vou ter sempre a diferença igual a 1, mas o produto vai ser sempre um número também negativo, porque eles têm sinais contrários. Então, quais seriam esses números, né, que têm a diferença de 1, cujo produto é igual a menos 12? Então, você começa a fazer, poxa, 1 e 2 não serve, porque eu posso ter 1, exemplo, eu posso ter mais 2 e menos 1, cuja soma vai dar 1, mas o produto vai dar menos 2. Se eu tiver 2 e 3, 2 e 3, ou seja, menos 2 e mais 3, eu também vou ter o mais 1 como a soma, mas o produto vai dar quanto? Vai dar menos 6. Agora, se eu tiver 3 e 4, menos 3 e mais 4, eu tenho que ter o mais porque aqui a soma é positiva. Então, o número maior em módulo tem que ter tem que ser maior. Então, eu vou ter 4 e menos 3. Ora, mais 4 menos 3 vai dar 1. Então, aqui atende. E mais 4 vezes menos 3
também vai dar menos 12. Então, encontrei aqui os números para fatorar a minha expressão. Repara bem, eu vou ter aqui x mais 4 e vou ter aqui x menos 3. Quando eu desenvolvo aqui essa expressão, gente, ó, eu vou ter aqui x com x é x ao quadrado, eu vou ter aqui o x, o 4 vezes x vai dar 4x. Ao pegar o x vezes o menos 3, eu vou ter menos 3x. E ao pegar 4 vezes 3, eu vou ter menos 12. Então, ao fazer essa operação aqui, eu vou encontrar o x. Tá certo? Então, desenvolvendo, eu vou ter aqui que eu vou encontrar, né, que as minhas raízes são menos 4 ou 3. Por quê? Porque como isso aqui, como essa expressão aqui, ela vai resultar nas raízes da minha equação, para que esse produto seja igual a zero, eu tenho que ter aqui zero. Então, eu tenho que ter x mais 4 igual a zero, que vai dar x igual a menos 4. E aqui, eu vou ter a mesma coisa, vou ter que ter x menos 3 igual a zero, então eu vou ter x igual a 3, tá bom? Então, essa aqui seria a resposta da minha questão. Agora, vamos ver como é que a gente faz pelo método de Bhaskara, que é o segundo método. Que a gente conhece, né? Aquela fórmula que a gente usa bastante, de Bhaskara. A gente aqui tem, aqui na expressão, os valores de A, B e C. Aqui na minha função, quem é o A? O A é 1. Então, vou botar aqui do lado. O A é igual a 1. O B é igual a 1. E o C é igual a menos 12. A gente agora vai desenvolver aqui a expressão. Repara, onde tem aqui o B, eu vou colocar o 1. B é 1. O A é 1 também. E o C é menos 12. Aqui é só conta, né, gente? A gente vai aqui desenvolver a expressão. A gente vai, então, chegar a menos 1 mais ou menos 7 sobre 2, que vai dar para a gente as raízes da equação. Vai dar uma raiz que vai ser o menos 4, que a gente já viu aqui em cima que é menos 4, e outra raiz que é igual a 3. Tá certo? Então, até aqui, nada demais, né? Temos, então, aqui o método da fatoração, que é o primeiro método, só em produto, e o segundo, Bhaskara. E qual seria agora esse método, essa substituição? Como é que a gente faria isso aí? Estamos trabalhando, pessoal, com prova, né? A gente tem que ver que essas aulas aqui visam você a resolver as questões. Então, digamos que chega na hora da prova, dá um branco, você está nervoso, né? Você não se lembra nem do método da soma em produto, nem Bhaskara. Como é que você faz isso aqui? Muito bem. Existe uma maneira de você não perder a questão. Se você esquecer o primeiro método, esquecer o segundo método, o que você vai fazer? Você vai pegar as opções que estão aqui e você vai substituir os valores na expressão. Como ele quer saber os zeros, tá certo? Você não vai pegar, por exemplo, para a letra A, tu vai substituir aqui o 1 na expressão e depois o 12. Se quando você substituir ambos os números você achar o zero, será essa a resposta. Então você pode ver, depois pode fazer isso com calma, numa folha à parte, você faz com cada um deles. Você vai observar que apenas quando você fizer com menos 4 e o 3, você vai encontrar zero para a expressão. Tá legal? Então, esse aqui é um método, não é o método mais indicado, porque você de repente vai perder muito tempo para fazer aqui a conta, mas caso você não esteja lembrado de Bhaskara, nem como faz isso através da soma em produto, é uma forma que você tem de fazer para não perder a questão. Então, aqui questão 23, vimos que a resposta correta das raízes é menos 4 e 3, que dá para a gente, com a opção correta, a letra D. Tá legal? Então, é isso aí, uma questãozinha que a gente colocou ela um pouco mais extensa, até para que você tivesse a noção de que existe mais uma maneira de resolver essa questão. Tá bom? Então, ficando por aqui, quem tiver ainda alguma dúvida com relação a essa questão, por favor, posta aqui embaixo na parte de comentários. E a gente se vê na nossa próxima questão. Até lá!